Então, assim, a sabedoria dos Vedas. Então, sabedoria é algo que a gente aplica na vida, né? Não é para aprender só com manás, com a mente, com o intelecto, e depois no dia a dia você sabe o que tem que fazer e você age de outro jeito. Isso é um tolo para o yoga, tá? Você sabe e você não faz. É ignorância, é avidya, tá? Então, que você possa assimilar, absorver esse conhecimento tão profundo dos Vedas, de tanta sabedoria, para aplicar na sua vida. Disse que você conhece um sábio pelo rastro que ele deixa no mundo. Então, de tempos em tempos, é bom a gente parar, né? A gente está aqui fazendo essa aula em tempo de Mercúrio retrógrado, em tempo de dar uma pausa para quê? Para olhar qual é o rastro que a gente está deixando no mundo. Nosso rastro, a gente se orgulha desse rastro? Não. Então tá bom, então deixa eu recalcular a rota com sabedoria, com tudo que eu sei ou com tudo que eu aprendi. Deixa eu praticar isso, tá? Então, bem-vindos à sabedoria dos Vedas. Aqui nessa imagem, a gente tem um sábio escrevendo. Disse que o sânscrito surgiu para que fossem escritos os Vedas. Então, o sânscrito é uma linguagem sagrada, que ele está escrevendo em Devanagari, que significa a língua dos deuses. Então, não tem linguagem coloquial no sânscrito. Não tem, e aí, beleza? Como é que você tá? Não tem. É uma língua feita para escrever o conhecimento revelado, que esses sábios, chamados rishis, se juntavam perto de um dos rios mais conhecidos da Índia, que é o rio Sarasvati, tanto que eles se reuniam ali, e a deusa do conhecimento tem esse nome, Sarasvati, para receber conhecimento. Então, é conhecimento revelado, é shruti, é aquilo que é ouvido. E daí começaram a escrever para postergar para esse conhecimento para a humanidade, para ficar salvo esse grande conhecimento. Então, é um conhecimento que é de aproximadamente 4.000 anos, escrito por esses sábios chamados rishis, e Veda fala sobre arquitetura, como montar uma casa, como fazer um ritual para prosperidade, para ter filho, para tudo, né? Tem diferentes Vedas e cada um falando sobre algum tema, mas sempre com um cerne central, até como você deve construir uma casa, que terreno que deve ser, perto de um rio ou não, voltado para o leste, para o oeste, tem tudo isso nos Vedas. Mas para quê? Para que a gente pare de sofrer. Então, os Vedas falam muito sobre o sofrimento humano para que a gente encontre a felicidade, né? Para que a gente tenha uma vida plena. Os Vedas são uma solução para o conhecimento humano. A palavra Veda significa conhecimento. Então, os Vedas nos falam que a gente sofre, mas a gente já é aquilo que a gente deseja ser. Porque o que a gente quer ser na vida? Livre, né? Livre de sofrimento, livre de tristeza. Mas não dá para ser livre de obrigações, porque os Vedas nos ensinam sobre o Dharma. Dharma são leis. Por mais que hoje em dia na nossa sociedade a gente acha que viver sem lei, viver do nosso jeito é uma forma de liberdade, não é. Existe leis para o Sol, existe lei para os planetas girarem ao redor do Sol. Existem leis que devem ser cumpridas para o bom funcionamento do todo. Então, a gente deve seguir determinadas leis, determinados princípios para uma vida menos egóica, menos egoísta. E a gente cumprindo essas leis, a gente inclusive se torna mais livres. Isso não é antagônico. Liberdade e o cumprimento de certas leis humanas, até mesmo terrenas e leis astrais. Então a gente sofre porque a gente não tá, a gente está desconectado dessas leis
e desconectado da nossa natureza que já é plena e feliz. Então, a gente é ilimitado, eu vou chegar lá numa das Upanishads, mas a gente se identifica com os limites, né? A gente se identifica com o corpo, a gente se identifica com os boletos, a gente se identifica com problemas na vida, que são limitados não só na sua dimensão, mas são limitados por um espaço de tempo. Nenhum problema dura para sempre na sua vida. Você vê, vai mudando, né? Vai mudando a natureza dos problemas, vai mudando. Então, isso é um limite, porque está limitado no tempo. Mas a sua essência, quem você é ilimitado. Não tem esse limite de tempo. Ah, agora eu sou isso e daqui a pouco eu mudei o meu cabelo, eu sou outra pessoa. Não, eu mudei minha forma, mas a minha essência, ela é ilimitada e imutável. Então, a solução para o sofrimento, né, resumindo os Vedas, pronto, já poderia acabar essa aula, é olhar para esse ser pleno que você já é. Só que com isso vem muitas responsabilidades. Porque imagina que chato não poder culpar ninguém pelos seus problemas. Não pode culpar sua mãe, não culpa o pai, não culpa o governo, não culpa a inflação, não culpa desemprego, não culpa nada. Você traz toda a responsabilidade para você. Então, era aqui. Não tem mais essa vitimização, não tem mais a expectativa sobre o outro te decepcionou, você lembra, eu criei essa expectativa sobre o outro e por isso eu me decepcionei. Porque eu criei a expectativa que o outro fosse perfeito, que o outro fosse honesto, né? Então você, no final das contas, sempre traz para você. Isso é o conhecimento dos Vedas. E cada Veda, aqui tem os 4 principais Vedas na foto, mas também eles são classificados de diferentes formas. Então, por exemplo, tem os Vedas em formas de mantras, de bênçãos, são os samhitas. Tem os textos que ensinam como montar um ritual, como acender o fogo, como colocar o óleo no lingam para fazer o ritual para Shiva, são os Aryanakas. Tem os Brahmanas, que daí são os comentários sobre esses rituais, e tem as Upanishads, que são os mais famosos, né? Os que ficaram mais famosos, que são os comentários finais sobre o estudo daquele Veda. Tá? Então, é um texto mais filosófico, como que explicando em forma de imagens, em forma de historinhas, o que que aquele Veda estava ensinando, tá? Então, o Rig Veda foi o primeiro e vários dos outros derivam desse. Esse é o mais importante, tá? Eu não li, gente, o Rig Veda, tá? Não li nenhum desses Vedas, eu li as Upanishads. E eu acho que conheço pouquíssimos professores que realmente leram os Vedas. Eu já tive interesse, já até comprei, mas é difícil de ler, é inclusive chato. É um livro tem que ter muito estudo e é muito longo. Acho que logo mais na minha vida devo estudar os Vedas daqui uns anos, tá? Mas o que é que a gente estuda? Esses comentários dos Vedas. Né? No intensivo de yoga, por exemplo, tem muito estudo das Upanishads. Muito do que a gente vê no yoga, a gente nem sabe, às vezes, que veio de uma Upanishad. Por exemplo, o conhecimento dos corpos do homem, do nosso corpo sutil, vem dos Vedas. Então, muitas vezes a gente nem sabe. Aqui detalhes, né? O Rig Veda, ele já é enorme, são 10.600 versos, e ele fala muito sobre a natureza humana, sobre como que o homem é, o que que o homem quer da vida. E a gente vê que isso não muda, né? Então, isso é ilimitado, porque passa ano, sai ano, muda as décadas. O ser humano tem depressão, tem raiva, tem paixão, tem ódio, tem amor, tem ciúme, tem vaidade. Então, isso não muda. Desde que existe o homem como a gente entende a nossa espécie hoje em dia, existem essas emoções e esses sentimentos. Então, o Rig Veda fala muito também do louvor de divindades, né? Não só esses que a gente conhece, Ganesha, Shiva, mas cada elemento da natureza é uma divindade, Agni, Vayu,
todos esses elementos são divindades, e fala muito sobre as virtudes, o que eleva a nossa espécie. Se a gente tem isso desde que a gente é gente, como que a gente se eleva? A partir de karma yoga, a partir da ação desinteressada, a partir da caridade. Eu sempre falo, uma vida de serviço, cada coisa do seu dia que você estiver fazendo, você se coloca a serviço. Então, você realmente está no trabalho, se coloca a serviço. Como eu posso ajudar o outro a partir do que eu já faço? Em vez de querer reinventar a roda, achar que eu só estou a serviço se eu estou na África fazendo trabalho humanitário. Não, se você é caixa de supermercado, você está servindo alguém. E coloca essa intenção, como posso servir a partir disso que eu já faço? Quer servir mais lindo que a maternidade? E quando você está numa vida a serviço, você está no agora. Não tem como estar servindo com essa intenção do servir e estar pensando em outra coisa. Então, o Rig Veda nos mostra, nos fala sobre essa importância do Karma Yoga. E o Rig Veda é o texto védico mais antigo existente e talvez o mais antigo da humanidade, tá? De textos de autoconhecimento. Bem, nós temos o segundo Veda, que é o Samaveda, que é o conhecimento da melodia, né? O conhecimento da canção. São canções, né? Litúrgicas, cantos para as divindades. E é muito parecido, né? Como eu falei, muitos dos outros Vedas vêm do Rig Veda, mas serve como a letra das melodias, o Rig Veda para o Samaveda. Daí também é um livro grande, 1.500 versos, e daí tem duas sessões, né? O primeiro a melodia, então você estuda um Veda. Om Sri Bhagavo Namaha Harihi Om. Tem a forma correta de falar os versos dos Vedas, ok? E depois tem a parte realmente dos versos. Mas tem... isso você tem que aprender com algum mestre, alguém que saiba ensinar os Vedas com a melodia correta, com a entonação correta. Por exemplo, o Gayatri Mantra é um dos versos dos Vedas e tem a forma correta. Tudo bem que hoje em dia a gente tem várias versões do Gayatri e eu adoro ouvir. Tem versões melódicas, versões românticas, versões com o violão, versões com o violino. Mas se a gente for aquela pessoa assim, para os Vedas, isso é uma atrocidade, porque tem a forma correta e melódica de fazer o Gayatri. E essas melodias, elas são encorajadas para fazer a dança. E aquela dança indiana, que é cheia de mudras, veio também dos Vedas. Existem contos inteiros, Upanishads, que são interpretados de forma teatral a partir da dança, com aqueles olhos, com os mudras, para a gente entender a história, um verso inteiro, a partir da dança. A dança eleva, a dança é uma manifestação do absoluto. É uma forma de saudar a Brahman, é uma forma de saudar a Deus. Então, daí a gente tem o Yajurveda, não confundir com o Ayurveda, que a gente vai ver depois aqui o que é, né, o Ayurveda. É o conhecimento do ritual. Então, são recitações, são fórmulas para como que você vai ritualizar, inclusive, o Rig Veda. Tá? E daí tem duas partes. É chamado como se fosse o Yajurveda escuro, que são as partes que a gente não entende direito. E as partes mais claras são a parte leve. Então, ele é dividido em duas partes pelos próprios indianos, pelo próprio hinduísmo. As partes mais confusas são as partes escuras. E daí a gente tem o último, que não é por muitos puristas visto como um Veda autêntico, porque ele tem a linguagem diferente, ele é todo diferente, ele tem bem menos hinos, a gente estava vendo 1.000 e tantos hinos, 1.500, 10.000 versos. Esse, apesar de ter 20 livros, ele só tem 700 hinos, e
pensa-se que foi escrito por uma pessoa que era o chamado Atharvan. E os Vedas, eles não têm autor, tá? Era escrito e a pessoa não tinha esse ego de assinar quem que estava escrevendo aquele Veda. Ele sentava lá na beira do Sarasvati e ficava numa meditação que não era guiada, né? Era guiada por Brahman, era guiada pelo absoluto, respirava, se conectava, elevava a consciência ao cosmos e recebia conhecimento, que hoje em dia a gente tem um nome para isso, né? Nas terapias modernas, downloads. Você recebe. E ele escrevia e não se preocupava em colocar o nome do autor. E esse aqui, ele é bem mais recente, tá? É tipo 1000 antes de Cristo, sendo que o Rig Veda é de 3000 antes de Cristo. E daí vamos para o mais conhecido. Aqui é um território que eu domino mais, que eu li, que eu estudo, e eu estudo de novo, e eu acho que eu não entendi nada, e eu estudo, daí eu faço algum curso com algum mestre ensinando alguma Upanishad, daí eu entendo bem melhor. Então, é um conhecimento das Upanishads que eu tentei estudar sozinha, não tive sucesso, continuei e fui atrás de cursos com professores, geralmente de Vedanta, para entender mais as Upanishads, que são considerados esse fim dos Vedas, e Upanishad significa sentar perto. Então, é isso mesmo, um professor chega, não, espera aí, não entendeu nada? Senta aqui comigo que eu te explico. É isso que o Upanishad faz, tá? Ilustrar, seja por meio de um diálogo entre um professor e um aluno, pode ser um diálogo entre alguma divindade e um aprendiz, né? Um sadhaka. Tipo, professor, me explica isso, daí, em forma de diálogo, explica o que foi falado naquele Veda, ok? E daí fica muito mais claro do que ler os versos, que às vezes a gente não entende nada. Aqui, ó, o Devanagari, num papiro. E é engraçado, porque, por exemplo, quando eu fiz a minha formação de yoga, minha primeira formação de yoga, que foi no ano de 2002, o que que eu vi? Eu vi o Yoga Sutra de Patanjali. E eu acho que quase todas as formações a gente vê isso. É dado uma importância muito maior para o Yoga Sutras do que para as Upanishads e para os Vedas. Mas o Yoga Sutra ele veio bem depois. Alguns consideram século 3 depois de Cristo, sendo que esse outro a gente estava falando 3000, né, antes de Cristo. E o que Patanjali faz? É maravilhoso, porque Patanjali, ele compila esses conhecimentos do yoga, porque nos Vedas aparecem alguns trechos sobre yoga, mas aparece também Samkhya, aparece os rituais, aparecem diversas coisas de todos os darshanas, de todos os pontos de vista do hinduísmo. E nisso tem umas pinceladas de yoga. E daí o que Patanjali faz? Compila todo esse conhecimento do yoga, muitos através de Shrut, através de escuta, e transforma num conhecimento escrito. E ele inclui também conhecimentos do Samkhya, tá? Então, mas ambos, tanto a literatura dos Vedas e Patanjali, falam sobre os nossos desejos, né? Porque isso é muito mal interpretado no ambiente do yoga. Como se assim, tem que aniquilar o ego, tem que aniquilar os desejos. E não é assim, a gente sempre vai desejar. Você desejou conhecimento quando você estava aqui. Você veio para essa aula desejando conhecimento. Então, desejar é genuíno do ser humano. É calma, é paixão. A gente vai ter desejos, mas a gente tem que conhecer a natureza dos nossos desejos, saber o que a gente deseja, ter o desejo de evoluir também a nossa alma, de alimentar o nosso espírito, não só de alimentar o corpo físico, a matéria, desejar um carro novo, desejar, eu falo, desejar conhecimento por ego. Eu tenho visto muito isso. Eu falo dos meus cursos, aí a pessoa, mas tem certificado que estudou com você? É claro que o nosso mundo exige os certificados. Para você dar aula de yoga, precisa uma certificação. Mas que tal você não querer mais fazer um curso
seja do que for para colocar no currículo, seja qual for a sua área. Você querer fazer um mestrado por paixão ao conhecimento. Olha que bonito. Para você crescer como ser humano, você ter um desejo de querer algo maior, algo que alimente, inclusive Manas, Buddhi, o intelecto. Né? Mas para isso, para a gente saber por que a gente quer o que a gente tem que olhar para si. Senão a gente fica perdido, né? A gente olha para o outro e quer o que o outro também quer. A gente quer porque o outro tem. Mas quem disse que aquilo é bom para a gente também? Quem disse que aquele é o nosso caminho do Dharma? Quem disse que aquele é o que vai nos trazer um melhor karma, uma melhor reação? Então, ambos, Yoga Sutra e Vedas, falam sobre a natureza dos desejos humanos. Só que Patanjali faz de forma maravilhosa colocar tudo isso em um método. Então, ele ensina um método de 8 passos. Ele ensina um método para conhecer a natureza da sua mente. Ele ensina métodos para meditar. Então, Patanjali, ele foi muito bem sucedido em criar uma metodologia. Ó, você faz isso, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo. Então, você começa com alguns preceitos, você faz com outro que você gostaria que fizesse com você. Você quer ser respeitado, né? Então, você respeita o outro. Você quer ser o seu corpo violentado? Ah, então você não bate no outro também. Você quer que não ser enganado, né? Você não quer que os outros mintam para você. Ah, então você não mente para o outro. E assim vai. E daí depois ele fala: ah, depois desses princípios, tipo, básicos, né? Não faz com o outro o que não quer que façam com você. Depois, mais formas de olhar para si. Depois, como que eu posso... Tô cheia de problema na vida. Virar as costas para esse problema e ignorar realmente, né? Abstrair todos os meus sentidos disso, para depois, com o emocional pacificado, eu resolver isso. E daí depois eu começo a meditar melhor, quando eu começo a ter essas abstrações. E quando eu medito, eu tenho esse objetivo do samadhi, que é que eu sei quem eu sou. E samadhi é uma experiência que acredito que todo mundo que medita diariamente há 10 anos vai ter lapsos, né? Você entra em samadhi, sei lá, 1, 2 minutos, você entende tudo. Uau, nossa, é tão simples, é aquela conexão com o todo, com a sua verdadeira natureza, e depois aquilo desaparece, você volta para a vida normal, mas uma consciência que se expande, ela não tem como retornar. A consciência está expandida, você pode ainda retornar a velhos samskaras, a velhos registros, mas até você passando de novo por esse registro, por essa mesma estrada, quando você está com a consciência expandida por um estado de samadhi, que ele vai e vem, né? Existem, Patanjali ele fala de diversos, diferentes estágios dessa compreensão do todo. Mesmo que você passe por aquele mesmo caminho, você vai olhar o caminho de um novo jeito, né? Porque o samskara é aquele trajeto que você passa várias vezes na vida, que você criou aquele registro por alguma emoção forte ou por ter caminhado muitas vezes por aquele lugar. Então, ambos, né? Yoga Sutra, claro que tem que estudar, mas hoje em dia, por exemplo, os meus cursos de formação, eu dou uma importância muito menor. Eu dou importância lá para a base, para os Upanishads, e dou importância depois para esse período recente, que é o Hatha Yoga, que é o Tantra. Porque a gente não pratica. Claro, gente, não estou desmerecendo Yoga Sutra, maravilhoso. Estudem. Mas não é o que a gente pratica de yoga hoje em dia, né? A gente pratica asana. No Yoga Sutra de Patanjali, asana é só posturas para meditar, é um assento para você trabalhar a sua mente. É maravilhoso, é para estudar, mas não é o que a gente pratica hoje em dia, tá? Então, ambos, né, tem essa pergunta: o que me coloca em sofrimento? Então, a vida de um yogi, uma vida de yoga,
é basicamente se questionar, né, sobre as coisas e meditar. Isso é uma vida de yoga. Meditar e se questionar. Por que que eu faço isso? Por que que eu faço aquilo? Isso está conectado, essa ação está conectada com a minha melhor versão? Está conectada com o que eu quero ser? Então, como eu falei lá, uns 2 slides atrás, a gente para de culpar e a gente vê que decepção, projeção, as expectativas que a gente colocou pelo outro e sofreu, são responsabilidades nossas. A gente começa a ter responsabilidade pelo que sente. Então, uma pessoa que não se responsabiliza pelos seus atos, fez algo errado e não percebe, não se desculpa, porque errar a gente vai continuar errando. A gente vai expandindo a consciência e vai errando um pouquinho menos. Mas a gente continua, mas daí a gente olha, né, os rastros que a gente tem deixado de tempos em tempos e se pergunta, nossa, isso é a melhor que eu posso fazer? E daí a gente se responsabiliza pelos atos, a gente pede desculpa com humildade, tá? Isso é uma vida de yoga. Então, aqui é o que eu estava falando dessa linha do tempo, né? A gente tem esses achados arqueológicos que a gente adora, né? Todo professor de yoga adora explicar, yoga é uma filosofia de 5.000 anos. Gente, o yoga que a gente pratica hoje não tem nem 200 anos. Assim, o que é o yoga de 5.000 anos é isso. São esses questionamentos filosóficos. Isso é o yoga de 5.000 anos. Isso que a gente faz de asana é super recente, tá? Então, a gente tem esses achados arqueológicos que a gente acha que já era asana, porque vê uma pessoa sentadinha em lótus, porque tem as escavações de Mohenjo-Daro mostrando uma civilização e que aquilo ali era yoga. Pode ser, pode não ser também, tá? Daí a gente começa a ter registros de que isso é yoga ou não é, 1500 a.C., aqui onde eu estou falando dos Vedas, das Upanishads, dos grandes épicos, do Mahabharata. Isso tudo é documentado, né? Daí Krishna explica para Arjuna os estilos de yoga, os 4 principais estilos de yoga, o que que é. Então, aqui a gente tem uma documentação, aqui é um marco muito importante, principalmente no Mahabharata, que significa a grande Índia, Maha, grande, Bharata, Índia. O que que é yoga, tá? Então, aqui daí a gente tem o Yoga Sutra de Patanjali, olha essa linha do tempo, né, que a gente fala geralmente no século 3 depois de Cristo, que é conhecido como o yoga clássico. Então, o yoga foi sistematizado, né, foi compilado. Isso aqui que falou nesse livro, isso aqui que falou nisso aqui, agora a gente tem um primeiro livro que é sobre yoga, só sobre yoga, que é o Yoga Sutra de Patanjali. Daí a gente tem o que eu chamo yoga medieval, geralmente eu falo, que é o Gheranda Samhita, o Hatha Yoga Pradipika, o Shiva Samhita, que quem não ouviu ainda tem os podcasts, né, gente? Quem não sabe ouvir podcast, você baixa um aplicativo chamado Spotify, e daí tem lá. Vai lá com o papai comer o bolo, ele te dá. Não. E daí a gente tem esse período, né, que é pós-clássico, que é do Hatha Yoga, que daí começa a ter asana. É daqui que a gente está falando que começa a ter asana. E daí a gente tem o yoga moderno. Meu amor, se você falar muito junto comigo, tem um monte de gente aqui me ouvindo, ó, as pessoas não vão me ouvir, tá? Olha aqui. Tá? Se você falar junto comigo, as pessoas não vão me ouvir, elas vieram aqui para ouvir a mamãe. Que tal você ficar quietinha? Mas, mamãe, eu quero que você também. Eu também quero muito brincar com você e eu já vou. Ó, então a gente tem esse yoga moderno, que é o quê? A chegada dos mestres no Ocidente, fazendo aulas de yoga, fazendo aulas. Daí eu falo a autobiografia do yogi, né, que ficou super famoso, super conhecido, que fala dos siddhis, que fala das paranormalidades que a gente consegue quando a gente pratica yoga. Você vai continuar cantando enquanto eu falo? Isso não é nice, amor.
Então, vai lá que eu termino aqui rapidinho e já vou lá. Que tal? Obrigada. Então, e aqui tem um grande marco, que é esse nosso próximo slide, que é a chegada de Vivekananda no Ocidente, tá? E aqui também acontece algo que não é clássico dos Vedas, que é aula em grupo, né? Para um monte de gente. E praticar yoga, praticar asana para diferentes níveis, diferentes corpos, né? Isso não existia antes, era muito essa coisa do Upanishad. Vem aqui, senta junto, que agora eu vou te ensinar yoga. Ah, você faz assim, e a pessoa vai acompanhando. Quando o Vivekananda chegou aqui, e ele deu uma aula muito importante em 1893 no Parlamento das Religiões, ele deu um discurso incrível, ele introduziu o hinduísmo nessa chamada Parlamento das Religiões. O hinduísmo era muito esquecido, não era nem... As pessoas não sabiam que existiam na cultura europeia, que é predominante judaico-cristã. Só que, além de propagar o yoga, também, vamos dizer, não que teve uma deturpação, mas teve essa novidade, de yoga em grupo, de qualquer um pode fazer yoga, não precisa passar por esse estudo filosófico antes. Virou muito, o yoga no Ocidente, ele se popularizou muito por demonstrações de asanas, colocar o pé na cabeça e tal. Então, o ocidental começou a achar aquilo incrível. Nossa, eu quero fazer isso também. Eu quero praticar yoga porque eu quero ser mais flexível. Eu quero praticar yoga para melhorar minha capacidade respiratória. Eu quero praticar yoga, né, por diferentes fins, que não era o autoconhecimento. Eu quero saber quem sou. Eu quero sair do sofrimento humano, tá? Então, Vivekananda, quem quiser saber mais, pesquisa, né? Agora, dá um Google, Vivekananda, para entender essa história de como o yoga chegou nisso que a gente vê hoje. Foi muito graças a esse mestre. Grande mestre, graças a Deus ele chegou no Ocidente, né? Tem que reverenciar que por isso que a gente está aqui tendo essa aula. Se não fosse pelo yoga ter chegado aqui, provavelmente a gente não ia estar aqui nessa aula juntos agora. Eu falei para não confundir, né, aquele segundo Veda e Ayurveda com Ayurveda, mas então o que que é? O que que é Ayurveda? O que que é o Vedanta? O que que é a astrologia védica, que é um tema que eu estou estudando muito agora? Não, eu falo, gente, esse conhecimento não tem fim. São 20 anos estudando yoga e cada vez eu sei que eu sei menos, tá? Porque é um mundo de conhecimento a ser explorado. Veda, como eu falei, significa conhecimento. Então, geralmente falam, Vedanta é o estudo dos Vedas. Sim, Vedanta é um dos darshanas do hinduísmo, que na verdade é conhecido como Taramimamsa, tá? E é uma tradição espiritual com foco no autoconhecimento, que a gente quer saber, compreender a real natureza dessa realidade limitada que é Brahman. Meu amor, pode cantar mais baixinho, por favor? Obrigada. Oi. Então, o Vedanta, né, aponta para Brahman. Pode. Quer brincar aqui do meu ladinho? Então, o Vedanta... Mamãe, Oi. Tá. Pode fazer. Meu amor, olha só, vou ter que colocar no mudo e te levar para a sala. Ou você pode ficar do meu ladinho fazendo. O que que você quer? Então tá, então você pode ficar do meu ladinho fazendo, mas quietinha. Obrigada. Peraí. Deixa eu colocar aqui no mudo. Então, essa realidade limitada, a gente fala muito, né? O yoga é politeísta, porque a gente vê principalmente nos Vedas esses vários rituais para várias divindades, mas na verdade são representações do divino. Essa realidade ilimitada é chamada de Brahman. Um minutinho. É para você escrever assim, ó. Qual que pode ter mais água? Qual que tem mais água? Daí você faz um X, tá? Não tiver mais água. Opa, já ativei o mudo? Achei que eu tinha ativado o mudo, desculpa, gente. Então, vamos lá, estamos no final.
Paciência de criança dura meia hora. Sabiam dessa teoria? E já estamos aqui há quase 1 hora, né? Então já passamos os 40 minutos da paciência de criança. Igual Yoga Kids. Tem professor de Yoga aqui que dá aula para Yoga Kids, não tem expectativa que as crianças vão fazer mais do que 30 minutos. Então, o Vedanta aponta para Brahman, né, o ilimitado, e é muito conhecido, já devem talvez ter ouvido, quem está aqui, que já está há um tempo familiarizado com os termos do yoga, que é Satchitananda. São os três termos, que é Sat, que é a realidade, né, Satya, verdade, Chit, consciência, é uma das formas da mente, a mente é dividida em 5 partes, segundo yoga, uma delas é Chit, consciência, e Ananda, que é essa plenitude, é o estado de bliss, é o estado de bem-aventurança, que é uma tradução para português de bliss, de bênção. Ananda é aquela felicidade que não é por nada, é por você ter entrado nesse estado de samadhi, é por você ter conhecido a sua real natureza, você ter conhecido o ser. Então, e a Ayurveda, né? Ayur significa vida, Veda conhecimento, então a Ayurveda é o estudo da vida. A Ayurveda, ela tá no Rig Veda, claro, depois ela foi se transformando, assim como Yoga, vieram livros específicos de Ayurveda, assim como vieram livros específicos de Yoga. Mas Ayurveda, astrologia védica, Yoga, Vedanta, Samkhya, tudo tem uma mesma raiz, que são os Vedas. Algo que a gente vai estudar muito no intensivo de yoga é sobre o Samkhya. Eu sou apaixonada pelo Samkhya, que é um desses darshanas do hinduísmo, né? Então, yoga é um ponto de vista. Darshana é formado pela raiz Dri, né? Drishti. Drishti. Né? O que é Drishti? Na sagra Drishti. Na sagra nariz, é olhar ali para a ponta do nariz. Brumadhya, Drishti. É ter um foco para sua visão, é ter um ponto de vista para o olhar, tá? E o sentido dos Vedas, desses darshanas, era exatamente isso. Deixa eu ter um olhar sobre esse tema. Então, a gente tem 6 olhares sobre os Vedas, tá? Que é duplas, que é o Nyaya e o Vaisheshika, né? Não são tão conhecidos. O Yoga e o Samkhya, juntinhos. Yoga Sutra de Patanjali é sobre Yoga e sobre Samkhya, não tem Vedanta, tanto que fala de Purusha e de Prakriti, né, no Yoga Sutra. Daí tem Mimamsa e Vedanta. Então, cada par é como uma forma, tá bom, isso é filosófico e isso é a forma prática dessa filosofia, tá? Então, por exemplo, o Vaisheshika, o Samkhya e o Vedanta são essas perguntas existenciais. Por que a gente está aqui? O que é matéria? O que é o espírito? Como que eu elevo o meu espírito? Como que eu sutilizo a matéria? Enquanto Nyaya, o Yoga e o Mimamsa são os métodos práticos para essa visão da realidade, para esses pontos de vista. Então, vamos lá. O Samkhya ensina a relação entre Prakriti e Purusha. Tem um podcast também sobre isso. Quem quiser, escuta lá. Se chama MyCast, o meu podcast. É só baixar esse app de música Spotify. Não está em outros lugares de podcast. E daí tem explicando que as pessoas fazem muita confusão e não sabem, né? O que é yoga dual? O que é yoga não dual? Né? Por exemplo, o Vedanta é não dual. O Samkhya, ele é dual, né? Purusha e Prakriti separados, matéria e espírito. O Vedanta é Paramatman, que é a grande existência, e o Atman, que é o seu ser individual, a sua alma individual, que é aquela última aula que a gente já fez a jornada interior, né, do cordão de ouro e o ouro. Você tem a sua forma aqui, seja anel, brinco, mas a matéria-prima de tudo é o ouro. Ou tem muitos exemplos do barro e do vaso, né? Tudo é o barro e a gente está em diferentes formatos de vasos.
O Nyaya ensina a fazer as deduções lógicas a partir das experiências, né? É algo bem lógico. O Mimamsa é o guia experimental, né? É uma bússola, como que você faz essa experiência. E o yoga tá bom, agora que eu sei tudo isso, eu vou praticar. Por isso que yoga é uma filosofia prática. E por isso que um sábio é aquele que aplica o conhecimento, aquele que pratica. Você conhecer alguém, pode saber tudo, leu todos os Vedas. Ele é um intelectual, né? Mas ele não é um sábio. Porque sábio é aquele que aplica. Você vai conhecer pessoas super simples na sua vida, que às vezes não sabem nem ler, mas que são verdadeiros sábios, tá? Porque a sabedoria é essas lições de vidas aplicadas, né? É ser gentil com o outro, essa história do não mentir, da honestidade. A pessoa nem sabe o que é yama e niyama, mas ela aplica a todos, tá? Então, terminando, amor, 2 minutos. Quero saber se vocês têm dúvidas. Tô vendo aqui, deixa eu abrir o bate-papo. Que bom! Quero saber se ficou alguma dúvida. Como eu falei, essa aula aqui era para ser uma aula do intensivo de yoga e não vai mais ser, né? Mas que todo mundo que tem interesse em saber mais, vem para o intensivo. Era um curso meu que por alguns anos eu fiz presencial em Miami. Era o meu curso preferido de dar quando eu não estava dando formação de yoga. Não dou formação de yoga há 5 anos, desde que essa pequena nasceu, ela vai fazer 5 anos agora. E estou animada para contar para vocês, coloquei até aqui no slide que eu vou dar formação de yoga. Quem quer fazer formação de professor, vou voltar a dar e vai ser 100% online. Eu fui totalmente seduzida por essa plataforma que é o Zoom. Hoje pouca gente ligou a câmera, mas eu adoro a interação, adoro falar e ver a carinha de vocês. Então, vou dar esse intensivo de yoga que começa semana que vem, ó. Tá ligado? Obrigada. Então, é muito gostoso, né? Essa interação de não achar que a gente está falando com uma parede, assim. Ah, gente, no final agora, tá bom, valeu. Mas é bom, né? Essa interação. Lembra um pouquinho o olho no olho. Então, eu estava muito resistente ano passado na pandemia. Sinceramente, não foi só por a questão de resistência online, né? Que eu não tinha como, com 2 filhos sem escola, fazer um intensivo de yoga, não tinha onde. Não tinha, por exemplo, eu não vou dar de casa esse intensivo de yoga. Eu vou dar num escritório de uma aluna minha, aqui da Brickell, para realmente estar aqui, não ter essas interrupções, não ter essas pausas, né? Tá totalmente presente. Então, ano passado, muitas pessoas que já estavam programadas para fazer o intensivo não fizeram, pediram online, mas eu não estava preparada. Acho que eu tenho que estar de corpo, alma, doação para cada aluno que tem esse interesse tão rico. E esse ano, os 2 na escola, eu, né, a vida meio voltando ao normal, eu senti pronta para dar. Então, quem quiser vir para o intensivo, começa semana que vem, ele é 100% pelo Zoom, porque tem parte prática. Não é só a gente ficar aqui de filosofia, filosofando. Tem asana. Então, primeira aula é só asana de pé, criar fundação, entender os seus pés, sentir suas pernas. Daí, segunda aula, vocês vão estar doloridos no segundo dia, daí a postura sentada. Daí, outro dia, só postura deitada. Daí, depois, arm balance. Deixa eu escrever aqui o nome do podcast. MyCast no Spotify. Então, quem que acaba fazendo muito intensiva também, quem é professor de yoga, não estudou nada disso na formação, e não culpe seu professor, gente, eu também não. Uma formação de 200 horas é muita coisa para você aprender, para aprender isso. Vem aqui no meu colo, ver as pessoas. Vem. E daí, a formação é extensiva, pediram muito formação intensiva, eu acho que o aluno sai muito, às vezes, muito cru, né? Uma formação extensiva, 6 meses, a gente vai assimilando mais conhecimento.
Então, quem tem, talvez, interesse até ou ser professor de yoga ou fazer para si próprio, né, para entender tudo isso, aplicar na vida, ano que vem tem a formação. Quem quiser se programar, eu posso até mandar já o link. Começa em 22 de janeiro. Peraí. Acabou 2 minutos. Aqui. Não consigo achar o extensivo. Depois eu mando, então. Então, aqui, ó. Peraí, deixa eu colocar o último slide. O intensivo de yoga, tá? Começa semana que vem. Eu ia fazer só para alunos, mas vou permitir que quem assistiu essa live e tem interesse entre. Vou abrir algumas vagas. Então, eu vou ficar muito feliz de ter. E quem quiser se programar, tipo, não é para mim agora, eu não me programei, não consegui entrar, tenta se programar para a formação. Vem. Acabou! Vem falar namastê. Não? Tá bom. Bom, ufa, tem alguém aqui querendo que eu fale namastê para terminar. Então, 100 minutos. deu 100 minutos? Você contou? Tá bom. Então, 100 minutos. obrigada, principalmente por ter esse interesse genuíno que eu falo. Você não vai colocar no currículo, não é para mostrar para ninguém que você fez. Foi para você. Então, parabéns, tá? Parabéns por você querer estar aqui. Minutos. Namastê. Gratidão, eu amo, eu me empolgo. Eu falei que ia falar sobre esses slides em meia hora. 6 minutos. E deu 1 hora, porque eu realmente tenho muita paixão. Isso realmente mudou minha vida, esses conhecimentos. E quando a gente vai aplicando, ainda mais. Então, deixa eu desligar aqui e poupar vocês do show aqui. Um beijo. Namastê. Tá 100 minutos.